Fala galera do YouTube, eu sou o Tom Zé, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Me ajuda a chegar a 1.000 inscritos até o final do mês. Bom, acabou de terminar, quer dizer, acabou de terminar já faz um tempo o jogo. Eu tô gravando esse vídeo já da quinta-feira. O jogo foi ontem, da quarta, por conta que acabei não gravando um pouco tempo depois que terminou o jogo. Também eu acabei vendo o jogo do México contra a República, contra a outra seleção, a República Tcheca. Então acabei vendo o jogo do México e agora estou gravando esse vídeo. Esse vídeo aqui eu acho que deve sair de tarde ou de noite, da quinta ou da sexta, se deve sair de quinta ou sexta. Mas fala um pouquinho da minha opinião sobre esse jogo do Brasil, se preparar agora para esse próximo jogo. Não sei se como sair esse vídeo, talvez como sair esse vídeo, talvez aí não tenha saído, o adversário do Brasil talvez tenha saído, mas é um pouco da minha opinião. O Brasil teve uma vitória muito importante, teve uma vitória muito importante do jogo de ontem, acabou passando em primeiro lugar. O Marrocos venceu por 4-2, o Haiti venceu de virada e o Brasil conseguiu uma vitória muito importante, 3-0, dois gols de Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, que é um jogador que, na minha opinião, dessa Copa do Mundo, está dando uma volta por cima. Matheus Cunha, né, o nome da seleção, vi algumas pessoas falando, não tem criticando o Vinícius Júnior. E o interessante, uma coisa que eu gostaria de falar, é que essa Copa do Mundo, é claro que ainda vai ter muita coisa para acontecer, mas sim pode-se desenhar um cenário, um roteiro, roteiro, um negócio de cinema, né? Mas assim, pode-se desenhar um cenário, não é via volta, é via volta que eu falo, uma volta por cima, meu, dizendo, de alguns jogadores da seleção, como o Goiás, é, o Vini Júnior também, o Vini Júnior afim de se voltar, pode voltar das quatro. Eu imagino se o Brasil conseguir ser hexa, finalmente chegar ao ex-campeonato da seleção brasileira do Brasil, pode ser que algum jogador dê a volta por cima, né? Mas assim, a seleção brasileira, falando sobre o jogo, a seleção brasileira conseguiu fazer um bom jogo, na minha opinião. Foi melhor do que a Escócia, e, na minha opinião, jogou muito, muito melhor que o Marrocos da primeira rodada, o que o jogo contra o Marrocos da primeira rodada, e jogou muito melhor também do que o segundo jogo, porque do primeiro tempo contra o Haiti, o Brasil jogou bem, mas no segundo tempo o time recuou, não foi aquela intensidade toda, na minha opinião, pela intensidade. Dessa terceira rodada, a última rodada, o Brasil fez um jogo muito bom, na minha opinião. É claro que teve alguns minutos, parte do jogo que a Escócia também levou para o Brasil, mas na minha opinião isso é normal. Ali tu pode menosprezar o adversário, porque tem uma seleção que não é tão forte, tão boa, porque faz parte do futebol. Se você for ver o jogo de Copa, se você tá acompanhando a Copa do Mundo, sabe que as seleções mais limitadas, mais fracas, as seleções que não têm essa força toda, não tem um elenco tão forte como o caso de Espanha, França, Portugal, Argentina, Alemanha, Inglaterra. Essas seleções estão jogando igual para igual, ou então estão conseguindo levar perigo, ou estão conseguindo fazer um bom jogo, conseguindo se defender bem. Então assim, a gente precisa entender. Então se esse Escócia teve parte do jogo conseguir levar perigo, mas do restante do jogo, pegar os 90, cada 100 minutos, porque tu já quer, se você pegar aí esses casos de 100 minutos, esses 90 minutos, o Brasil foi melhor da grande parte do jogo. E eu queria dar aqui o parabéns, os créditos também pro Ryan, que conseguiu, que pressionou a saída, e deu assistência pro Vini Júnior. Na minha opinião, um jogador que precisa ser titular, e do futebol de hoje em dia moderno, de muita intensidade. O Ryan é um jogador muito importante para a seleção, e ainda mais se o Brasil pegar o Japão, a seleção é muito rápida, então acho que é importante ter esses jogadores de velocidade, jogadores físicos, e o Ryan é um deles. E aí, por mais que esse atacante é um jogador que ajuda, defensivamente, é um jogador que chega do ataque. E Vini Júnior, né? Vini Júnior, o meio de campo hoje, de uma grande partida aí do Matheus Cunha e do Mundo Guimarães. Um grande partida, acho que o coletivo da seleção brasileira foi bem. Se me perguntasse hoje, doutor José, será que o Brasil pode ser ex, será que o Brasil pode ganhar a Copa do Mundo? Eu responderia normalmente que sim, pode ganhar, mas é claro que o Brasil ainda não vejo o Brasil como grande favorito. Eu acho que sim, o Brasil está entre os candidatos, ou quem sabe ter os favoritos, ou, na minha opinião, o Brasil, toda a Copa, dá para dizer que está entre os 5 6 melhores seleção, né? Entre os 5 6 candidatos, 6 5 6 favoritos. Então, assim, o Brasil pode ganhar essa Copa do Mundo, é claro que o Brasil ainda está atrás, na minha opinião, da França, da Espanha, de Portugal. Eu acho que são as grandes favoritas. Questão de time, eu acho que França e Portugal
tem uma seleção muito boa, mas eu acho que se pegar o time, por exemplo, você pega o time, sei lá, da Espanha, da Argentina, da Inglaterra, a Espanha, por mais que não tenha mostrado como grande favorita, eu não vejo o Brasil com essa diferença enorme. A diferença do Brasil hoje, talvez para um Portugal, para a França, ou é de time, na minha opinião. É questão de equipe, é questão do grupo, questão de equipe, questão tática, questão de tempo, questão de tempo para treinar. O Brasil tem um treinador que está mais ou menos um ano, um ano como treinador, então um ano para treinador da seleção, assim, dá para dizer que é pouco tempo, né? Porque de vez em quando, uma vez ou outra, tem jogo da seleção, então é pouco tempo, mas eu acho que o Brasil pode sim fazer uma boa Copa, pode sim fazer uma boa Copa, e o que está atrás das seleções favoritas, o Brasil, essa questão de equipe, mas questão de time, na minha opinião, não. Eu acho que não. Então, gente, voltando aqui a gravar, em questão de time, questão de elenco, questão de time, não. Acho que a grande questão do Brasil que está atrás é questão coletiva, ué. E se tem uma coisa que a seleção brasileira melhorou bastante dessa Copa do Mundo, desses três jogos com a Ceote, foi a questão, sim, do entrosamento, a questão coletiva. O time melhorou bastante. Se isso é um problema da seleção brasileira, hoje o time já está mais entrosado, essa que fala, mais entrosado, está um time mais organizado hoje, o time mais organizado defensivamente, né? O Brasil, se não me engano, nessa fase de grupo, ele tomou só um gol, isso é importante. Então, assim, é um time mais organizado, é um time que, assim, parece que está dando um jeito desse time, deu um jeito desse time, e é um time que tá evoluindo, né, durante a Copa. Então, talvez se a gente pode ter esperança, né, de que o Brasil pode ganhar um Hexa, que o Brasil pode conseguir ser campeão, é essa questão do treinador, por estar evoluindo, conseguindo evoluir o time, e ter assado o time, ter conseguido finalmente uma escalação certa, uma escalação que consegue fazer o Brasil competir, fazer um bom jogo. Então a gente pode ter uma esperança assim que de repente o Brasil pode chegar na semifinal, na final, ser campeão. E isso tem uma coisa que a gente tem que ter esperança, dar um voto de confiança para o treinador a ser outro. Eu, sinceramente, sou meio sem, eu também vou se aproveitar do momento, agora o Brasil vai. Eu tenho uma opinião bem clara do ano passado para cá, acho que o Brasil, no mínimo, ia chegar aí nas quartas de final também. Eu acho que o Brasil ia passar vergonha, ser eliminado, eu acho um absurdo que algumas pessoas falham. Normal criticar, mas eu acho que tem um certo exagero. Mas eu acreditava assim que o Brasil talvez chegaria dessa Copa aí, quem sabe, até as quartas de final. Mas pode ser que sim, da semifinal, da final, seja campeão, porque o Ancelotti é um treinador de pouco tempo aí consegue se adaptar ao time, consegue fazer um bom trabalho, consegue evoluir o time com pouco tempo de trabalho. Então, eu acho que essa pode ser a grande esperança. E se tem uma coisa que me agradou do jogo desse jogo contra a Escócia foi a questão da marcação, da pressão, da saída de bola, acho que é muito importante, ainda mais de futebol moderno de hoje em dia. A pressão, desse pé de persona, né? Jogadores, o Matheus Cunha, parece que teve umas que dá um carrinho e a bola chega do Guimarães e faz o cruzamento e o Vinícius Júnior faz um gol de cabeça. Então, isso é importante, E isso é importante, o Brasil treinar, ter essa questão do pé de persona, perder a boa personar, isso é importante. A questão também dos passos, por exemplo, tem um lance lá do Matheus Cunha, perdão, Matheus Cunha não, do Gabriel Guimarães, que ele poderia ter finalizado pro gol, ele esperou um pouco, o Matheus Cunha chegou e tocou com o Matheus Cunha, deu assistência, o Matheus Cunha faz o gol. Então, é importante, eu acho que a seleção brasileira está evoluindo, e numa Copa do Mundo, uma seleção forte como é a do Brasil, conseguir evoluindo durante a Copa, pode sim ser uma questão do time evoluindo até é, criando mais evoluindo durante a Copa, pode sim chegar no mata-mata com muita força e assim, jogo a jogo evoluindo, pode sim de repente ser campeão. Claro que a seleção brasileira tem coisa ainda para evoluir, na minha opinião, mas uma evolução muito grande, né? Vamos ver o que vai dar o resto do jogo. Vamos ficar de olho desse jogo, tá, gente? Vamos ficar de olho desse jogo aí, Japão, se não me engano, Japão e Tunísia, se não me engano, acho que é Tunísia. Japão e Tunísia, manda que o Brasil vai pegar uma das três, ou Holanda, ou Tunísia, ou Japão, então vamos ficar de olho, eu prefiro a Tunísia, né?
mas eu acho que deve passar Japão, adota aí que eu estou dizendo, acho que deve ser Japão e Brasil. Eu acho até, quer dizer, eu não sei se é uma tendência, mas eu acho que deve ser Japão e Tunísia, perdão, Japão e Brasil e Japão, então acho que é importante ficar de olho. E é isso, o Brasil, na minha opinião, fez um jogo bom, um jogo interessante. É, o Eder que jogou, o Neymar voltou, a seleção brasileira voltou a jogar. Eu acho que foi um jogo mais ou menos no Neymar, mas eu acho que também tá voltando em lesão, a gente tem que ter uma certa paciência. Pode ser que contra o Japão, de repente, é bem também. Ele tá bem, meio do jogo. Mas para quem gosta do Neymar, para quem gosta do Neymar, para quem é fã do Neymar, pode ser, quem sabe, ter uma esperança de fazer alguma coisa diferente. E é isso, o Brasil melhorou bastante. Vinícius Júnior, perdão, voltando, sendo o Vinícius Júnior um jogador decisivo da seleção brasileira, finalmente, como a gente esperava, né, talvez, sendo um jogador importante, Matheus Cunha, então a seleção brasileira melhorou bastante com o Ciotti. Agora esperar aí os próximos passos da seleção. Então esse foi um vídeo, tá, gente? Tô aqui com o meio simples, eu tava com a camisa da seleção, inclusive o outro vídeo que eu gravei, se não me engano, foi ontem que eu gravei, foi o vídeo falando sobre o jogo da seleção brasileira, eu tava com a camisa da seleção até, mas só que acabei guardando já a camisa, vê? Por causa do horário aqui, vestir essa camisa aqui, ó, a camisa de vestir em casa, então pensa ter perdão, tô com o meio simples aqui para gravar esse vídeo. Mas gravando aqui, porque meu canal aqui é do jeito caseiro, é gravando com o que tem, com o celular, com o Alpacip, vou gravando aqui meus vídeos aqui de fã de futebol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então se inscreva no canal, deixe o joinha. Valeu e fui.